Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero falar sobre Mindfulness com você. E presta bastante atenção e não vá atrás de nenhum curso, nenhum estudo sobre esse assunto se você não tiver algumas características importantes para te dar a qualidade necessária para trabalhar sobre esse tema. E é sobre isso que eu quero falar com você. A falta de qualidade e os erros absurdos com que se falam sobre esse tema. Vou usar aqui uma referência, uma reportagem do Correio Brasiliense. Conheça o Mindfulness, novo método de meditação criado por um médico. Primeiro, Mindfulness não é meditação. Mindfulness é um dos passos dos 8 ensinados pelo Buda no seu primeiro discurso, feito em Sarnath, próximo a Varanasi. E a reportagem diz que Mindfulness é meditação e que foi criada por um médico. Então, assim, completamente errado. Aí depois a reportagem tenta ensinar alguma coisa dizendo: a grosso modo, Mindfulness é um tipo de meditação. Não é, tá? Com comprovação em estudos científicos. Veio de uma meditação milenar chamada Vipassana, que acredita-se tenha sido elaborada pelo próprio Buda há mais de 2000 anos. Tudo errado. Vipassana é uma categoria de meditações, né? Que são meditações que se caracterizam pelo desenvolvimento de insights. Enquanto que o outro contraponto em relação à Vipassana seria as meditações Shamatha, que se caracterizam pela concentração, pelo desenvolvimento da atenção. Então qualquer meditação, ou ela vai ter uma característica Shamatha ou uma característica Vipassana. Você pode classificar dentro desses dois tipos, né? Então o Buda ensinou meditações do tipo Shamatha e meditações do tipo Vipassana, né? Inclusive essas meditações utilizadas por médicos em testes são Shamatha, não são nem Vipassana. Normalmente eles trabalham só com desenvolvimento de atenção, né? Não são nem desenvolvimentos de meditações de insight, né? Então é de um erro tão absurdo, né? Aí ele diz o seguinte: Vipassana é encarado como de orientação religiosa, Mindfulness é visto como um método científico. Então, assim, que método científico é esse que não estuda nem a origem das coisas, que não estuda nem o embasamento das coisas, que usa os termos de maneira completamente errada, né? Aí diz: a Vipassana foi adaptada pela medicina graças aos trabalhos do médico John Kabat-Zinn, do Centro Médico da Universidade de Massachusetts, na década de 70. Kabat-Zinn estudava budismo zen, integrou os conhecimentos budistas às práticas de yoga da medicina, das práticas de yoga à ciência médica ocidental. Assim, o Kabat-Zinn foi aluno do meu professor, ele fez alguns retiros e ele adaptou o que ele aprendeu como aluno em um desses retiros, e aí ele se adaptou e fez alguns testes no hospital. Essa questão dele adaptar o Vipassana tá errado, né? Então, assim, aí se coloca ele como criador, né? Sendo que criador do que? Mindfulness. Da forma como o Mindfulness era trabalhado, foi desenvolvido o conceito e aprofundado o conceito pelo Thich Nhat Hanh, mestre zen vietnamita que formou mais de 1000 professores nos Estados Unidos. Eu também sou um desses professores ordenados pelo Thich Nhat Hanh, mas nos Estados Unidos tem mais de 1000, né? Então, assim, John Kabat-Zinn não pode ser precursor de nada disso, porque nem professor ligado ao Thich Nhat Hanh ele foi, né? Então, veja como a coisa vai se propagando um erro atrás do outro e somando em relação ao tema Mindfulness. O que eu posso fazer para te ajudar em relação a isso? Procure um curso ou um trabalho relacionado à tradição, relacionado a professores de meditação ligados à tradição. Por quê? Porque eles têm profundo conhecimento do uso de diferentes técnicas e as melhores formas de aplicar. A medicina está arranhando com o uso de algumas técnicas de atenção apenas. Se você estudar dentro da tradição budista, por exemplo, existem centenas e centenas de técnicas que não são testadas pelos médicos, porque precisa de anos de aprofundamento e eles não têm como testar isso. Porque não dá para fazer grupos de estudo com anos de aprofundamento que essas técnicas têm, né?
Então você sim consegue testar alguns professores e ver os resultados fantásticos que isso tem. Então, bastante atenção com isso. Eu queria só te alertar para você ver num bom jornal o quanto de erro existe numa reportagem. Então você procurar alguém, olhe o currículo do professor, veja a formação dele, vê se ele está ligado a uma tradição, porque daí ele teve que respeitar professores, ele teve que se dedicar, ele teve que estudar, ele teve que praticar aquilo, e aí ele vai ser o melhor professor para você, tá bom? Grande abraço, até mais!